Vamos a mais um caso de análise clínica de uma mulher de 33 anos que tinha como queixa principal dor de cabeça e dor no ombro. É isso que o paciente chega relatando, ele não dá detalhes a respeito do problema e nós vamos ter que investigar. E esse processo de anamnese talvez seja o mais complexo e o mais demorado, acreditem, ali o paciente entrega qual é o verdadeiro problema dele. Dados como onde podem começar a especificar o problema do paciente. E nesse caso, a dor dela era localizada na região occipito-temporal esquerda e na articulação acromioclavicular esquerda. Há quanto tempo? Respectivamente, há 4 e há 6 anos. A cronologia é fundamental para a gente saber o que veio antes, para saber se um sintoma tem relação com o outro. E nesse caso existe sim uma possibilidade de uma adaptação, de uma compensação que começou pelo ombro levar sintomas até a cabeça. Mas vamos entender como que isso pode ter se dado. Queixa secundária da paciente é uma sensação de peso, uma dificuldade para respirar, uma leve pressão na região do hemitórax esquerdo, na sua zona mais superior. Ela acreditava que as atividades dela de natação e no computador eram geradores de mais sintomas. Então ela chegou até a diminuir a atividade física para evitar aumentar o problema. E ela relata um trauma que aconteceu há aproximadamente 7 anos, aonde o filho dela, que é pequeno, estava brincando com ela e acabou pisando no tórax. Ela suspeitou inclusive de fratura na região e o raio-x deu normal, justamente nessa região do hemitórax superior esquerdo. Outros dados da anamnese não vão fazer tanta diferença para esse caso, então vamos se concentrar nessas informações. Então, 3 articulações vão ter uma relação bem importante com o quadro clínico da paciente. Uma delas, lá no crânio, occipitomastoidea, uma sutura que conecta o osso occipital ao osso mastoide, ao osso temporal. Segunda articulação, acromioclavicular. Então, nas duas ela apresenta sintomas de dor. E um terceiro grupo é a região costal superior esquerda. E um detalhe interessante é que durante a avaliação física, uma das alterações que mais chamaram a atenção foi ao teste mecânico das articulações do ombro, glenumeral, acromioclavicular e externo-clavicular. A que apresentava maior restrição de mobilidade era a externo-clavicular. Ela se apresentava em uma condição mais elevada. Então ela estava mais alta do que deveria. A clavícula, ela subiu. E quando isso acontece, o principal músculo responsável é o ECOM, externo-cleido. Então ele vai se inserir na clavícula, vai se inserir no externo. Occipitomastóide, vai se inserir no occipital e vai se inserir na mastoide. Está na linha curva, occipital superior,
e no processo mastoide. Esse ECOM, se ele se mantém em espasmo, se ele se mantém em uma contração causada por uma hiperatividade gama de quem? Da sua inervação, que nesse caso é o nervo acessório. 11º par de nervos cranianos, que está emergindo do crânio justamente entre o osso temporal e occipital, no foramen jugular. E isso pode ajudar na manutenção do ECOM em uma tensão constante. Se você encontra pacientes assim, prestem atenção em todo o trajeto neural. O tratamento de vocês tende a ser mais eficiente. Além disso, esse mesmo nervo ele é formado por fibras cervicais, que vão subir e entrar pelo foramen magno. E, coincidentemente, essas mesmas fibras cervicais mandam uma informação até os músculos escalenos. E o músculo escaleno, principalmente o anterior, tem uma relação muito íntima com o nervo frênico. Que também tem uma relação íntima com a clavícula na sua porção external. E essa região próxima ao gradil costal pode estar sofrendo uma influência tanto pelo nervo frênico quanto pelos nervos intercostais desses ramos mais superiores, que vão ter uma ascendência em direção ao membro superior, no caso de T1, e T2 em direção à região axilar. A busca por essas interconexões anatômicas que levam a uma biomecânica e a uma clínica, ela auxilia muito em possíveis causas de problema. E para esse paciente, para essa paciente em questão, o tratamento ele foi baseado em restabelecer a biomecânica da esternoclavicular, técnicas musculares para o ECOM, liberação das fáscias cervicais, e equilíbrio occipito-mastoide, relacionado a tensões que acontecem no foramen jugular. E dessa maneira, de forma bem significativa e rápida, a paciente já teve melhoras dos sintomas e inclusive aumentando a prática de atividade física, a qual ela tinha receio. E as dores que ela tinha na região do acrômio eram nada mais do que uma compensação realmente. Não era foco de problema, não era causa. E gradativamente o quadro inflamatório que tinha ali por uma hipermobilidade começou a diminuir, conforme a esternoclavicular assumia novamente o papel na mecânica do ombro. Quando que esse tipo de paciente normalmente vai apresentar dor? Durante as abduções,
acima dos 90 graus, próximo lá aos 120, 150. Aqui é bem típico de alterações claviculares. Então fiquem atentos, porque nem sempre, para não dizer quase nunca, a região do sintoma referido pelo paciente é causa de problema. Ter um pouco de paciência, estudar a história do paciente, ver se não tem nada anormal na estrutura, condiciona a gente a conseguir pensar. E se a gente pensa embasado em algo que é real, anatomia, isso dá para a gente um grande suporte e várias linhas de raciocínio e, consequentemente, de tratamento. Quer dizer que para um quadro desse não existe protocolo. E depois de fazer esse tipo de procedimento, é super indicado o paciente dar continuidade com fisioterapia, com fortalecimento, com todas as outras condutas que podem somar na performance física e em saúde.